Como funciona por debaixo dos panos. Uma dica muito valiosa que eu vou te passar para você que está começando é a seguinte: aprenda os fundamentos. Tudo na vida você tem que saber os fundamentos para fazer. Por exemplo, você não consegue andar sem antes engatinhar. Então, aprenda a engatear para depois andar. Você não consegue correr sem antes aprender a andar. Então, aprenda primeiro o fundamento. Isso não é diferente quando a gente fala de tecnologia ou quando a gente fala de programação. Então é muito importante que você realmente entenda os conceitos, como funcionam as coisas, para depois querer fazer alguma coisa. Então veja aqui que é um exemplo de como funciona desde quando você está desenvolvendo o seu código-fonte até a hora que ele é disponibilizado no sistema operacional. Então nesse primeiro quadrante aqui, onde está escrito código-fonte, é onde você está atuando nesse momento. Então, você pode atuar com C Sharp, com F Sharp, com VBNet, independente de linguagem. Todo esse desenvolvimento que você fizer, ele vai virar um código gerenciado, ou seja, ele vai virar um Assembly Intermediate Language Code. Ou seja, esse código que está acima é o C Sharp, o F Sharp, o VBNet, ele vai ser gerenciado. Para o compilador, isso daí tanto importa se é C Sharp, se é F Sharp, se é VBNet, ele vai entender aquilo e vai traduzir para uma linguagem intermediária. Essa linguagem intermediária, ela é então compilada dentro do Common Language Runtime, que nós acabamos de falar agora há pouco. O Common Language Runtime, ele é um runtime de linguagens comuns, certo? Você pode desenvolver em qualquer linguagem, ele vai virar uma linguagem de máquina, uma assembly, uma linguagem intermediária, e ela vai passar por um processo que está descrito aqui, chamado JIT Compiler. O JIT Compiler, ele é o Just in Time Compiler. Então, quando você desenvolve seu código-fonte, vamos dizer em C Sharp, aí você faz um build no seu projeto, você vai testar o seu projeto. Nesse momento, ele vai virar uma linguagem intermediária, que a sua máquina entende, um código gerenciado. E o Common Language Runtime vai disparar um processo chamado Git Compiler. Esse cara aí, basicamente, ele pega a linguagem intermediária que já foi traduzida com o que você escreveu e vai transformar isso em um código binário, em um código nativo para o seu sistema operacional entender. A gente sabe que a máquina ela só opera em 0 e 1, 0 e 1, em números binários. Então, se você olhar esse primeiro quadrante acima do código-fonte, ele passa por todas essas etapas. Um código-fonte vira um código intermediário, que vai para a CLR, existe um processo de Git Compiler, ele compila aquele código intermediário, gera um código nativo, e depois o seu sistema operacional entende efetivamente o que você fez.